Boa noite. Estamos, Chico Maia. Chico, você perdeu hoje, viu? Faltou você lá. Foi muito boa a live. Gente, hoje eu fiz um podcast. Vamos começar, eu vou repetir. Primeiro vamos pro vinho. Esse vinho aqui, olha como é que eu tô olhando para ele. Isso é coisa do Marcelo, lá do Divino, que ele falou que eu tinha que experimentar. Quando eu não conheço e surge algo novo, realmente eu gosto de experimentar. Osmano, meu amigo, salve Pará de Minas, um beijo no seu coração. Cicobi a Sicredi, eita, oi, quem que é? Passou depressa demais. Piuí, Minas Gerais. Piuí, eu tenho que voltar em Piuí, porque eu lá na Assembleia, eu falei que eu voltaria a Piuí e subiria o Cruzeiro, o Morro do Cruzeiro, e lá em cima eu ia tomar um vinho e comer um queijo canastra em homenagem ao Campeonato do Galo. Falei e falei mesmo. Bom, gente, eu tive lá, né, na Assembleia do Cicobi Credial e foi uma delícia. E deu sorte, porque foi na véspera da decisão e olha do que deu. Vou voltar lá para pagar a promessa. Piranga! Oi, Bruno! Viva Piranga! Gente, esse vinho aqui, como eu disse... Obrigada, França. Esse vinho é um francês, é um blend francês, chama Vieux Pop. Então, como é um blend, deixa eu ver o que tem nesse blend, se a luz me permitir. Não estou dando conta de ler, não. Não estou dando conta de ler as uvas que estão aqui, não. Tá pequenininho demais, gente. Vamos beber, né, para ver se é bom. Se for, eu falo para vocês. Aí depois, com a luz mais forte, que meu celular tá ali, não dá para botar a lanterna, tchim. Hoje é um dia, né, um sextou mais triste com tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Fica aqui a nossa solidariedade ao povo gaúcho. E quando eu tomo um vinho, eu lembro da qualidade e da delícia das serras gaúchas, onde existem vinícolas maravilhosas. Mas, enfim. A França Amaral está te dando parabéns pelo podcast. Eu vi, já agradeci, um brinde, mas delicioso, um brinde às mães. Domingo é dia das mães. Gente, vamos começar do começo, né? E o Chico Maia e a Célia estão sempre no meu pé e no de vocês. Então, eles pegam no meu, eu pego no de vocês. Nós temos que atingir, por favor, façam campanha, chamem a avó, no Dia das Mães, pede a família inteira para entrar no canal da economista Rita, não, como é que é? Rita Mundinha Economista, a hashtag Rita Mundinha Economista. Eu preciso de atingir, aí a Célia colocou, arroba? É arroba. Porque eu não consigo, junto a Google, recuperar minha conta. A menina que era o anjo, a Angélica, ela teve algum problema, o pai dela está internado, então a gente tem que respeitar, mas eu continuo no pé dela. Mas enfim, vamos que vamos. A semana começou, né, com a expectativa da reunião do Copom, Comitê de Política Monetária aqui no Brasil. A reunião começou na terça, terminou na quarta. Quem me acompanha na Itatiaia, eu cantei a bola. Falei, o problema não é a decisão de política monetária. O problema vai ser a possibilidade de uma cisão, de uma divisão no Banco Central. Por que eu achava que ia acontecer essa divisão? Porque você tem os economistas ortodoxos, aqueles que acreditam no rigor da política fiscal, e os heterodoxos, os desenvolvimentistas, que pensam que um pouquinho de inflação não faz mal. Só que esse pouquinho de inflação, toda vez que o Brasil flerta com a possibilidade de um pouquinho de inflação em nome de mais crescimento, nós quebramos. Isso aconteceu no governo Sarney, isso aconteceu no governo Dilma, e parece que as pessoas não entendem e não aprendem. A inflação é o maior mal, porque ela corrói o poder de compra da sociedade, das pessoas, e corrói a capacidade de planejamento das empresas. Então, em um ambiente inflacionário, ninguém faz nada. A inflação destrói a economia real.
ela faz com que as pessoas, primeiro, queiram viver, porque os juros sobem para controlar a inflação. E você não sabe qual que é o seu poder aquisitivo amanhã, porque você não sabe a velocidade de aumento dos preços em relação à sua renda. Então a inflação ela tem que ser debelada, ela tem que ser evitada, você tem que ser conservador em relação à inflação, como estão sendo os Estados Unidos, que estão cansados de falar que eles não estão com pressa nenhuma de mexer nos juros. E aqui chega a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, depois da decisão, ela fala que isso é um ataque ao Brasil, que é um absurdo, e a gente vê uma votação de 5-4, graças a Deus que ganhou o bom senso, com uma redução de 0,25. Porque a economia você tem que ir em doses homeopáticas, para ver o que acontece ali na frente. E o grupo que votou a favor de um corte de meio é o grupo que foi colocado por esse governo atual. E nesse grupo está o provável presidente do novo Banco Central, ou do Banco Central sob nova direção, que é o Gabriel Galípolo. E o que aconteceu? O mercado precificou a possibilidade de ingerência política em decisões técnicas de um Banco Central independente. O dólar subiu, a bolsa caiu e os juros que foram cortados, né, a Selic caiu, mas o juro futuro subiu. Principalmente a partir de 2025, que é quando entra a nova gestão. E está assim. O mercado continua precificando juros mais altos a partir de 2025. A nossa bolsa acabou, virou pochete, não tem volume. E o dólar voltou a subir e fechou hoje de novo acima de R$ 5,15. Ele esteve em abril a 5,28 por causa das mudanças das metas fiscais. E são essas mudanças nas metas fiscais, nessa declaração do governo, que não vai ser tão assertivo, que não vai ser tão rigoroso no controle das contas públicas, que fizeram o dólar subir, a bolsa cair e que fizeram o Comitê de Política Monetária cortar só 0,25 na taxa. É o próprio governo. Se a política fiscal fica frouxa, a política monetária tem que arrochar. É assim que funciona. É o que nos salva. Porque se a gente deixa a política fiscal frouxa com a política monetária frouxa, nós vamos para 2000 e Dilma. Foi isso que a Dilma fez. Baixou o juro na caneta, segurou preço de energia, segurou câmbio, e na hora que soltou, inflação 16%. É assim que a banda toca. Então nós tivemos, gente, essa votação dividida, 5-4, pela primeira vez. É a 7ª reunião do Copom, né, que ele abaixa os juros de forma consecutiva, e pela primeira vez nós tivemos essa divisão, esse dissenso. E esse dissenso foi interpretado pelo mercado como que o Banco Central independente não será tão técnico quanto foi até aqui. Ele pode ter ou pode ser suscetível a pressões políticas. Essa foi a interpretação e é por isso que a Bolsa fecha a semana em queda de 0,71, o dólar fecha a semana em alta de 1,75 e os juros futuros fecham a semana subindo. Bom, além disso, nós tivemos a divulgação da inflação de abril, foi divulgada hoje, 0,38%. Cadê essa inflação de 0,38%? Porque o que a gente está sentindo, principalmente no preço de combustíveis, eu estou ficando até meio apavorada, a gasolina é 10 centavos por dia. Eu fui para o Espírito Santo, ela estava a 5,79. Eu cheguei na semana do feriado, aliás, eu fui para Brasília. Quando eu cheguei, ela estava 5,89. Aí eu viajei para o Espírito Santo, eu cheguei, ela estava a 6. Hoje, gente, está 6,19. Então, o negócio está ficando esquisito, muito esquisito. Mas o que mais impactou a inflação de abril foi saúde e cuidados pessoais por causa do reajuste dos remédios lá em março. Então,
isso está impactando até agora a alta de medicamentos. Além disso, alimento e bebidas, subiu a alimentação fora de casa e subiu o lanche. Não houve aquela alta dos alimentos como a gente viu em março, né? A alta do tomate, a alta da cebola, a alta do alho, não. Como o tomate subiu, o alho subiu, agora os restaurantes e as lanchonetes estão corrigindo o preço final. Então, o que mais impactou na inflação de alimentos no mês de abril foi o reajuste de alimentação fora do domicílio. Deixa eu tomar um golinho. O que mais que nós temos? Basicamente, esses foram os dois principais. O Aelton falou para você parar de viajar. Não pode não, tá, viajar faz bem. Falar nisso, gente, aí, pronto. Falar nisso, eu convido vocês para me acompanharem a semana que vem. Eu estarei em Brasília, dia 14, 15 e 16. Eu tô até arrepiada e emocionada. A convite da OSENG, eu estarei acompanhando e cobrindo para Itatiaia o Congresso Brasileiro de Cooperativismo, o 15º Congresso de Cooperativismo. E o tema ele é vibrante. Ele é vibrante porque ele é real. E nós vamos ajudar a construir essa realidade. A realidade e o tema é, o futuro é COP. E eu acredito, mas eu acredito muito. Então vai ser um congresso muito bem estruturado, onde nós discutiremos os principais pilares para transformar o mundo, o Brasil, o seu município, o meu município, a minha vida, cada vez mais COP. Porque o modelo cooperativo, eu não tenho dúvida disso, é um modelo mais aderente à vida das pessoas, porque as cooperativas são empresas feitas por pessoas. E quando você entra numa cooperativa, você está abrindo o negócio da sua vida. E cooperar é um bom negócio. Seja através de uma cooperativa de trabalho, seja através de uma cooperativa médica, usando os serviços de uma cooperativa médica, seja através de uma cooperativa financeira, de uma cooperativa de transporte. Na hora que você se associa, que você vira um cooperado, você passa a ser dono do seu negócio, de um negócio que é voltado para melhorar a vida das pessoas que estão ali, para produzir bens e serviços e, ao final do processo, distribuir aquilo que foi produzido, que são as sobras. E parte delas serão, com certeza, através de uma Assembleia Geral, reaplicadas no próprio negócio e direcionadas também para a melhoria da comunidade aonde nós, cooperados, vivemos. Então, é um ganha-ganha danado. Então, me acompanhe semana que vem, direto de Brasília, no 15º Congresso Brasileiro de Cooperativismo. Nós vamos discutir temas extremamente importantes, como o ESG, a inovação, a intercooperação, a representatividade do cooperativismo junto à sociedade. Gente, vai ser muito legal, muito bacana mesmo. Eu tô com a pilha toda, já tô quase no avião para ir para Brasília. Bom, dito isso, eu vou abrir aí para as perguntas. Você falou sobre a CEMIG 3, CN3? CEMIG? É. Falei, a CEMIG é o seguinte. É o Mário Barros. Ele gostaria de saber a sua opinião acerca da CEMG3. Tenho algumas ações e não sei o que fazer, apesar de saber que é uma grande empresa e lucrativa. Obrigada. Mantenha. Tá, a CEMIG, vamos ver aqui a trajetória da CEMIG, que eu acho que é um papel para manter. A CEMIG em um ano está caindo 16%. Nesse ano de 2024, ela está subindo 5,56%. Só no mês de maio, ela está subindo 6,29%. O que acontece com a CEMIG? A CEMIG faz parte da estratégia do governo Zema a pulverização do capital. Eu não diria a privatização.
mas é pulverizar o capital. O governo de Minas deixaria de ser o acionista minoritário e toda ação ordinária, no caso, a ação da CEMIG, e toda ação ordinária, ela tem um negócio maravilhoso que chama tag along. O que é o tag along? Tudo que acontecer com o controlador, o acionista minoritário, que é o seu caso, você não é o governo de Minas, você tem direito a receber o mesmo preço negociado na venda do controle. Então, gente, tem duas portas aí para serem exploradas. Então, primeiro, Minas deve. Minas deve, a dívida mineira tem que ser paga, tem que ser renegociada, Então, tem um regime de recuperação fiscal. E tem a proposta do Rodrigo Pacheco, que quer que haja um abatimento nessa dívida antes da renegociação com o governo federal, através da venda de ativos do governo de Minas à União. Dentre esses ativos, o Rodrigo Pacheco cita a CEMIG, a Copasa, a Codemig. Eu acho isso muito triste, porque quando você estatiza, ela já é uma estatal, mas é uma estatal do governo de Minas, um governo Zema, que é um governo que tem o foco técnico, só para vocês verem, a CEMIG mudou completamente os objetivos dela. Então, o objetivo da CEMIG hoje é produzir a melhor luz, não é luz para todos, mas é a melhor luz, é a luz que consegue girar um pivô central, é a luz que consegue tocar uma indústria, é a luz que consegue fazer uma incorporação de todo um bairro. Então, a CEMIG estava sucateada nos seus investimentos para fazer chegar luz de qualidade aos grandes consumidores, ou a grandes projetos, digamos assim. Porque não adianta a economia não se faz acendendo a luz. Então, você precisa de entregar energia suficiente para tocar aquilo que o projeto, que a indústria, que o agro precisa. E o dinheiro do governo, o governo não tem dinheiro. Então, ele faz aquilo que ele pode, mudando a gestão do negócio para uma gestão profissional, técnica, voltada para atender Minas Gerais. Porque a CEMIG tinha projeto pelo mundo afora. Então, ela enxugou, concentrou em produzir energia de qualidade para os mineiros, e é isso que ela está fazendo. E o que o Zema pensa? Desde quando ele assumiu no primeiro mandato, eu me lembro, eu tive o privilégio de entrevistá-lo em Harvard. Ele foi aplaudido de pé, ele chegou lá com aquele jeitinho mineirinho, ninguém conhecia o Zema direito, e ele falou que ele queria, primeiro, agregar valor. Então, você tem que primeiro deixar a casa arrumada, a empresa atrativa, para que ela tenha um maior valor de mercado e aí sim vendê-la. Quando houve essa conversa do Rodrigo Pacheco, as ações caíram. Eu acho que eu sou acionista da CEMIG e só compro para papel ordinário por causa do tag along. Mas eu acho que se a CEMIG entrar no processo de negociação com a União, esse processo será muito bem conduzido pelo governo Zema. E aquilo que o governo receber pelas ações que ele detém, porque ele vai passar o controle para a União, se isso acontecer, eu espero que não aconteça, então você será muito bem remunerado, no mesmo valor que a União pagar para Minas Gerais e descontar, abater dessa dívida. Esse mesmo raciocínio vale para a Copasa, que pode entrar no negócio. Mas estão querendo dar um nó. Nós estamos em ano de eleição. Então estava tudo mais ou menos certo e agora a Advocacia Geral da União já entra exigindo que Minas pague a dívida. Então, se houver essa exigência, se não houver uma reversão, dando um prazo de negociação de 90 dias até outubro, que é o que o governo está pedindo, aí nós vamos ter que ir para a Assembleia Legislativa e negociar o regime de recuperação fiscal. Então, mas de qualquer forma, é ideia do governo de Minas pulverizar, vender
as ações da CEMIG no mercado e, é claro, pelo maior e pelo melhor valor possível. Por isso, mantenham, porque é uma empresa muito bem administrada, é uma joia da coroa, fiquem quietinhos com suas ações da CEMIG. Caiu, compra mais. O Rony 36 falou que você é tão legal que ele pensou que você fosse cruzeirense. Ô, Rony, eu vou te contar uma história. Você vê que eu sou bem morena, né? E os cruzeirenses são italianos. E a minha família é mais portuguesa do que italiana. Mas mesmo assim eu saí meio italiana. Lá em, como diz o Zema, em 1900 e bolinha, mas não é tanta bolinha assim não. O Cruzeiro, quando na época do Tostão, Dirceu Lopes, Natal, etc. e tal, Piazza, eu estudava no grupo escolar Professor Caetano Azeredo. E eu fui aluna da Dona Margot. Na época a gente não chamava de tia, não. Era professora mesmo, Margot, esposa do Piazza. E o Cruzeiro era praticamente em frente, no Barro Preto, em frente aos dois grupos, ao Caetano Azeredo e ao Francisco Salles. Imagine, a noiva, na época ela era noiva do Piazza, era minha professora no jardim. Então, e o time, o pessoal acabava de treinar, ele ia lá dar uns beijinhos na Margot e ia no grupo, levando reguinha, levando brindes do Cruzeiro em geral. Mas não me convenceu em mudar de time, porque meu tio Edgar, que eu gosto muito, que Deus o tenha, meu tio foi presidente do Atlético e construiu a sede do Atlético em Lourdes. Então, isso eu estava nascendo, 1900 e bolinha, eu lembro, a família inteira é atleticana, mas atleticana assim, ó, como eu. Então, a gente é fanático mesmo pelo Atlético. Então, eu lembro, meu pai me carregando no colo, eu entrando em vestiário e indo lá na Vila Olímpica do Atlético, conhecendo os jogadores. Então, é um negócio assim que tá na minha história e não tem jeito. Mas eu estou contando tudo isso, que é até um assunto bem mais leve do que a economia hoje, porque um belo dia, e o Cruzeiro, ele tinha grandes empresários, como o Pedrinho hoje, né? Tomara que o Pedrinho tenha sucesso, porque eu desejo o sucesso do Cruzeiro para mostrar para os cruzeirenses que o sucesso do Atlético é ainda maior. Então você tinha o Carmine Furletti, que tinha uma empresa de ônibus chamada Viação Real, que cobria a Avenida Afonso Pena. Ele fazia Afonso Pena de norte a sul. E era o Furletti e o Felício Brandi, eram empresários. E o Carmine Furletti tinha uma filha chamada Carminha. E um belo dia eu estou andando na Avenida Brasil, o cara está assim, Carminha, Carminha. Eu falei, Jesus Cristo, esse cara está me confundindo. Você acredita que me falaram que eu era a cara da Carminha, filha do Furletti? Eu só faltei chorar e comecei, daí em diante, a andar de óculos escuros, de preferência, para não ter nenhuma semelhança com a Carminha. Mas ela deve ser muito bonita, né? Acredito. O Fernando de BH, ele está dizendo que com a mudança da direção do Banco Central no final do ano, a Selic deve ser reduzida na marra. Isso pode fazer a inflação explodir com o aumento de consumo? Meu temo, Fernando, é que isso aconteça antes, por causa da mudança das metas, e o que está havendo hoje no Rio Grande do Sul está sob a gestão de um governo que gosta de gastar, de um governo que está refém de um Congresso que quer gastar, que quer emendas parlamentares, e nós já vimos aí um decreto excluindo do cálculo do fiscal, né, do resultado fiscal, excluindo aquilo que for gasto no Rio Grande do Sul. Esses gastos, como são emergenciais, eles serão feitos sem licitações. Eu não sei se vocês se lembram, no governo Bolsonaro, na pandemia, o tanto de ladruagem que teve no Rio de Janeiro, no Amazonas, e que foi descoberta, né? Exatamente por essa capacidade das pessoas dispensarem, né? Haver a dispensa da licitação. Então o dinheiro chega no político, ou o político sabe, porque ele votou,
como, para onde que o dinheiro pode ir, aí ele procura os amigos que atuam nas áreas contempladas pelo dinheiro, ou monta-se uma empresa ou superfatura-se. Então a gente viu isso com, como é que chama? Na época da Covid, gente, era respirador, né? Que faltava. O oxigênio. Não, oxigênio faltou em Manaus, mas ali foi uma questão de logística. Respirador, como é que chama? Para respirar mesmo. Então, esse é o medo. Então, a gente pode ter um gasto, esse gasto não ser usado para finalidade devida, só que no governo Bolsonaro, o Paulo Guedes criou o maior banco popular do mundo em menos de 15 dias, que foi o Banco Popular da Caixa. Então, o dinheiro chegava direto no cidadão, no indivíduo. Então, se houver uma preocupação em cortar os intermediários, mas não é o perfil desse governo, que é um governo mais político e menos técnico. Então, se não houver uma diminuição do intermediário, se não houver uma distribuição de dinheiro, por exemplo, você tem o agronegócio, eu falei aqui, a indústria, a importância do agro na economia do Rio Grande e na economia do Brasil. Então, esse dinheiro tem que chegar no produtor direto, Banco do Brasil, Sicoob, qualquer que seja o agente, Bradesco, Santander, ele ter uma verba federal ou um subsídio federal para subsidiar juros ou entregar o dinheiro na conta do cara. Porque se houver intermediação, o dinheiro some. O dinheiro some, ninguém vê o dinheiro. E o que eu estou vendo, né, nós estamos falando de 425 municípios em 497. Isso é 85% de um estado debaixo d'água. Uma população de 11 milhões, só na grande Porto Alegre tem mais de 1.300.000. Então, 10% dessa população está debaixo d'água. Se você junta a população de Porto Alegre com a população do sul, das cidades ali de Rio Grande, são cidades, não são tão populosas, mas são cidades aí que devem ter uns 50 mil habitantes, sei lá. Se você soma isso aí, o desastre é muito grande. E as cidades, assim, as casas, né? As casas, Eldorado do Sul, as casas foram levadas. Aí você vê, por exemplo, Serra Gaúcha, tem as vinícolas, as plantações de arroz, porque o arroz lá não é um arroz sequeiro, né? Você tem lá um arroz do Chuí, eu já tive lá, eu fui na fábrica lá do São João, eu já chorei muito, eu conheço muito o Rio Grande do Sul, porque como eles são muito descendentes de europeus, eles têm uma facilidade de empreender muito maior do que a média do Brasil. E as grandes empresas abertas e negociadas em bolsa, então lá é um polo de SAs, de empresas abertas. Então eu já visitei várias delas em vários setores. Então é isso, é um negócio complicado. E eu estou falando tudo isso porque a gente pode ter um Estado, uma União gastando, um dinheiro que não vai entrar no resultado fiscal, mas vai sair, a conta vai chegar, como chegou no Bolsonaro, nós chegamos a um déficit de 781 bilhões, só que com gestão esse déficit foi pago em tempo real. E quando o Bolsonaro terminou o governo dele, ele entregou uma relação dívida-PIB menor do que a que ele recebeu do Temer. Então ele entregou uma relação dívida-PIB em 72,4. Em 2023, o Lula já jogou essa relação para quase 75%. Ele aumentou em 1 trilhão a dívida em um ano. Então, esse é que é o problema. Aí, ó, Rio Grande, 212 mil habitantes, porque lá tem um porto. Eu já estive em Rio Grande, a Ipiranga era lá, né, a base da Ipiranga. Então, é um negócio complicado. Bom, vamos lá. Vamos lá. Marquito mandou shalom. E Rita, você está dizendo Marquito Pereira, que é Marquito Goulart Pereira, que te segue em todas as redes. Rita, precisa conhecer a cooperativa Castrolanda em Castro, no Paraná. Tem a maior
Gerais do Paraná. Ó. Agroleite. Estarei lá um dia. Eu conheço a Coamo, que é um espetáculo. Eu estive muito no Paraná, dando um curso para os colaboradores das cooperativas de crédito, das cooperativas financeiras, para eles fazerem a prova do CPA 10 e depois do CPA 20. Então eu andei muito, Cascavel, Maringá, adorei. E tive na Coamo, que eu fiquei, botei sal na boca na hora que eu vi o tamanho da cooperativa. Ok. O Marco Silva, ele está dizendo que ele não teve uma experiência tão boa não com a cooperativa. Dizendo que a cooperativa de transporte, para não perder o cliente, se alia e não luta pelos interesses do cooperado. Olha, isso é muito sério. Então, a cooperativa, como você é cooperado, não sei se você já foi, você tem voz nas assembleias. É assim que funciona, né? E eu não sei que cooperativa de transporte que você está falando, mas deve ser uma exceção. Porque eu conheço cooperativas aqui extremamente bem organizadas. Inclusive, você tem a Coopertax, né, que está dando um show aí, o pessoal do Uber está correndo atrás da Coopertax, você tem a Coopertramo. Então, eu não sei, você sabe que em toda organização, e as cooperativas são muitas, né? Você tem problemas, mas esses problemas, as cooperativas trabalham muito a governança, ou seja, são níveis, primeiro, transparência, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, e no quesito governança, você tem um conselho de administração, você tem um conselho fiscal, então você tem a quem recorrer, e uma diretoria executiva. Então, fica difícil eu falar alguma coisa em cima da sua experiência, mas eu te aconselho a buscar, né, a subir a sua reclamação e a sua insatisfação nos órgãos competentes dentro das cooperativas, que são organizações, são empresas muito confiáveis e com um nível de governança e de transparência cada vez maior. Porque há uma luta muito grande, a OCENG, ela capacita e capacita muito e capacita bem os dirigentes das cooperativas mineiras. Você pode, inclusive, ir à OCENG e até a OCENG conversar, mas busque dentro da sua cooperativa esses canais, né, onde o cooperado pode se expressar. O Renato Amaral falou que você fica linda de azul. É o cruzeirense? Não. Você não vai me convencer. Eu só gosto de andar de preto e branco. O dia que eu boto uma corzinha, você fala isso, aí eu tiro. Acabou. A Cristiane Lopes falou que atleticano nasce atleticano. Nasce. Sangue, ó. Sangue bom. E a Damas Olívia, tá falando, máscaras de oxigênio, você não estava lembrando o nome. Não era só máscara, não. Gente, era o aparelho que você punha na pessoa. Você precisava, um respirador. Respirador. É isso mesmo. O Renato morreu de rir, eu acho que ele é cruzeirense. O Pedro está dizendo que o governo está prevendo que a reforma tributária do projeto de lei 68 de 2024 poderá gerar um crescimento próximo de 3% no PIB. Você acredita nisso? Não, eu não acredito nem na reforma tributária. Boa pergunta, porque já está tendo problema. O pessoal da saúde já está chiando, porque a reforma tributária ela foi aprovada, mas ela não foi regulamentada. Ela vai ser através de leis complementares. E agora que o calor da política passou, porque aquilo foi uma vitória política do Lula. Ele queria aprovar a reforma tributária e o arcabouço. Então ele passou 2023 com isso na cabeça. Aprovou. Rasgou o arcabouço. O Brasil não tem mais arcabouço fiscal. É uma mentira. E pessoal, vamos pedir para o pessoal se inscrever no canal. Tá. E a reforma tributária, ela já está se provando que ela vai aumentar a carga. Pensa bem, o pessoal da educação e da saúde. Isso são coisas básicas que ela deveria diminuir a carga. O povo já está perdendo sono. Vão vendo o que isso vai dar. Gente, de novo, por favor, inscrevam-se. @RitaMundim, economista.
Então, o Renato, o mercado de trabalho, ele tem um problema. O mercado de trabalho está realmente aquecido. Só que tem muito emprego que a gente, né, é o chamado primeiro emprego. E esse primeiro emprego, como tem um excesso de auxílio, auxílio isso, auxílio aquilo, eles não têm sido preenchidos. Então, falta mão de obra, principalmente para primeiro emprego, no comércio, na indústria, mas falta educação, falta qualificação. Esse é o grande problema do Brasil. Nós não somos uma das 5 maiores potências do mundo porque nós não investimos em educação. O mundo é competitivo, você tem uma ideia, em infraestrutura e indústria, você precisa de 7 brasileiros para produzir o que um americano produz. Aí o pessoal fica nesse pensamento retrógrado, mas a tecnologia vai acabar com os empregos. Pelo contrário, ela está criando novos empregos. Os Estados Unidos, que é o reino da tecnologia, está em pleno emprego. Então é uma ignorância esse lance de querer aproveitar de mão de obra barata. Você tem que ter tecnologia, pagar bem para o funcionário, para o trabalhador ter uma vida digna, ter horário de lazer. Então, você tem que melhorar cada vez mais a condição de trabalho. E você só melhora a condição de trabalho quando você investe no próprio trabalhador. Porque é o cérebro das pessoas que vão provocar a inovação. A tecnologia, ela vai disseminar a inovação. Mas quem cria e quem faz a inovação são as pessoas. Milton, meu querido, vive me enchendo de flores. Obrigada, querido. Eu ainda acho, foi você que me deu aquelas flores? Eu acho que foi você que me mandou aquela orquídea lá na Rádio Tatiaia. Até hoje eu não descobri. Bom, gente, então o Hamilton te segue fielmente. Obrigada, Hamilton. Você acha que as taxas do Tesouro Direto nesses últimos dias é um bom investimento? Sim, vou dar uma base para vocês. Eu não sei que tesouro direto que você está falando, mas você deve estar falando do IPCA, né? IPCA+. É o que paga a inflação mais um juro pré-fixado. Esse juro pré-fixado que chegou ontem a 6,25 para 2029, está acima de 6,20 para um prazo curto. O pior momento do Brasil, quando nós vivemos a nossa pior crise econômica, em 2000 e Dilma, a taxa chegou a 7,25. Então, a taxa de ontem, 6,25, depois caiu um pouquinho, eu acho que estava 6,09 hoje. Então, a taxa de 7,25 é um ponto acima do 6,25 que está em 2000 e Lula. Para vocês verem que a percepção do mercado é que o Lula está repetindo a Dilma. Só que o Brasil hoje está crescendo, tem PIB, tem emprego, está diferente, está melhor do que estava em 2000 e Dilma. Mas a percepção de gasto público exagerado, de vão gastar, depois a gente vê o que faz, um banco central, como a Dilma fez, baixou o juro na caneta, mas isso não aconteceu ainda e não vai acontecer até 2025, né, até o final desse ano. Então, gente, está um momento muito oportuno, né, eu acho que o Brasil, a democracia brasileira, ela evoluiu o suficiente para a gente não permitir retrocesso. Então, eu acho que 6,20, 6,25, IPCA mais 6,20 é uma ótima taxa de investimento. Rita, você é sensacional. O Renato Amaral, ele perguntou com relação como que você está vendo o mercado de trabalho, que as taxas de inflação estão para endurecer. Eu falei com ele que o mercado de trabalho, eu estou preocupada com a taxa de inflação. Que essa inflação que está chegando aí... Porque ele está desempregado há 1 ano e tem ótimas qualificações acadêmicas e boa experiência em grandes empresas. Uai. Tá sofrido, viu? Manda seu currículo para mim no privado, faz favor. Qual que é a sua área? Só a área, não precisa de falar a formação, não. Porque... O Marquinhos está te desejando feliz Dia das Mães. Eu sou mãe de cachorro, 2. Mãe de pet. Mas eu sou mãe dos meus sobrinhos, todos me adoram, eu sou madrinha e a tia favorita. Ô Célia, olha para mim, qual que é a sua área? Ele não respondeu ainda, não. Tá, manda no privado, a gente bate um papo.
tá bom? De repente, posso até te... Ele vai enviar, ele vai tá. enviar. Combinado, Renato. Se eu puder te ajudar, terei imenso prazer. Porque tá faltando mão de obra. Gestão de negócios e comercial. Tá faltando mão de obra. Daí a gente conversa com mais calma, combinado? Bom, vamos tomar vinho, né? Ô, gente, deixa eu fazer mais uma propaganda, peraí. Hoje eu gravei um podcast sensacional com Cicobi Copemata. E esse podcast sensacional com Cicobi Copemata, eu conversei com o Vinícius do Vale, o diretor deles, o diretor de risco, tá? O Vinícius é uma pessoa fantástica. E batemos 1 hora de papo e a gente bateria mais outra hora. Eu brinquei com ele, eu falei, sextou, mas não tem vinho, Vinícius, porque ele tinha que pegar a estrada de volta para Cataguases, onde fica a sede do Cicobi Copemata, que tem vários PAs aqui em Belo Horizonte também. Eles cresceram muito, estão na zona da mata toda, estão no Rio de Janeiro, estão em São Paulo, e tem 2 PAs aqui. Um no Sion e outro no Prado, outro na Floresta, ou são 3. Mas é uma cooperativa muito interessante e uma cooperativa muito voltada para a pessoa jurídica. Então, atende com muita qualidade a pessoa jurídica. Então, esse podcast estará exclusivamente no meu canal do YouTube. Vamos repetir? @Rita Mundinha Economista, ok? Então, vou até pedir para fazerem uma campanha lá com os cooperados do Cicobi Copemata, porque eu não estou dando conta de pedir para vocês para me ajudarem com os 1.000. Eu adorei essa pergunta, viu, Cris Fiuza? Eu não estou investindo na Bolsa. Não tem Bolsa em governo populista. Esse governo está acabando com o mercado de capitais. Se você olhar o volume da Bolsa, eu tenho posições, né, de empresas que pagam bons dividendos, mas você não tem futuro. O que eles estão fazendo é acabar com o mercado de capitais. Você pega uma Bolsa que negociava 30 bilhões e que hoje negocia 15, 17, não é Bolsa, é Porchete. Então você tem uma Bolsa onde Petrobras, Vale e Banco representam 70% do índice, o índice que tem quase 90 empresas. Então isso isso é uma Porchete, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para a 9ª maior economia do mundo ter 1% do mercado global de ações. Isso é falta de olhar para o privado, isso é falta de criar condições para o trabalho, isso é falta de um ambiente de segurança jurídica para que as empresas consigam produzir e crescer. Onde o Estado quer ser protagonista, ele gera a pobreza. O Estado não tem que ser protagonista no crescimento, ele tem que ser protagonista no investimento cidadão, educação, saúde e segurança. Essa é a função do Estado. E criar um ambiente jurídico que as pessoas acreditem, porque, como diz o Malan, no Brasil, até o passado é incerto. Um país, hoje aqui em Minas, aconteceu um fato que eu fiquei assim, eu falo aqui em Minas porque eu estou assim, muito chique, né? Que tem gente do mundo inteiro. Aconteceu um fato perturbador. 30 criminosos da área do tráfico, de cocaína, bandidos, uma máfia, foram soltos, porque a juíza errou na condução do julgamento e não ouviu, acho que o advogado de defesa. Então eles entraram falando que eles tiveram a defesa cerceada. Os caras são bandidos. Houve uma operação conjunta da Polícia Civil, Polícia Federal, para prender esses bandidos. Então, num país onde uma juíza conduz um processo errado e 30 bandidos, criminosos, mafiosos são soltos, da mesma forma, onde um ex-condenado é solto por causa do CEP, ele não roubou em Curitiba, ele roubou em Brasília. Então, o processo foi mal conduzido pelo Moro. Aonde uma operação Lava Jato é desmoralizada, é um negócio da gente, sabe? Então, o mercado de capitais, o mercado é um detalhe. Eles não estão preocupados com o mercado.
um projeto de poder político, porque o mercado ele gera prosperidade, ele gera riqueza. Nós não estamos falando de mercado financeiro, não. Tudo é mercado. Mercado de abacaxi, mercado de banana, mercado de boi, mercado de milho. Mas se não existe um ambiente seguro para que as pessoas produzam, você vai matando os mercados. E o mercado de capitais, que é o mercado mais nobre em qualquer país desenvolvido, porque um país só se desenvolve com o mercado de capitais forte. Porque o mercado de capitais é onde as pessoas financiam as empresas. As empresas, ao invés de irem aos bancos comerciais, pegar empréstimo, elas vão aos bancos de investimento e vendem uma parte do capital delas, que são as ações, ou tomam crédito através das debêntures, tomam crédito através das LCIs, das LCAs, financiando setores importantes como o imobiliário, o setor agropecuário. Mas não, quando o governo viu que tinha R$1 trilhão de pessoas físicas investidos em LCIs e LCAs, mudaram o prazo, de 90 dias passaram para 12 meses, passaram para 9 meses, porque eles querem receber imposto. Então os banqueiros são muito felizes em governos que prezam o Estado como condutor da economia, porque o Estado é corrupto, é ineficiente, e ele gera inflação, e ele quer cada vez mais impostos para alimentar projetos de poder de partidos e de políticos. O Estado que quer a prosperidade, ele é um Estado mínimo, ele é um Estado suficiente, é um Estado que se preocupa em entregar serviços públicos de qualidade, para que o cidadão possa sair de casa sem medo de bala perdida, é segurança, para que o cidadão não morra todo ano de dengue, que é um absurdo, é uma vergonha a dengue no Brasil, mais de 4 milhões de pessoas infectadas. Então isso é educação, é saúde e educação. Educação é você não chegar no Enem e o pobre coitado do aluno não conseguir fazer uma redação e não ter capacidade de juntar Lé com Cré na matemática, sem raciocínio, sem nada. Então, gente, a função do Estado não é entrar na economia, não é acabar com a lei das estatais e permitir que políticos assumam diretorias e controles de empresas que deveriam ser conduzidas de forma técnica. Então, esse é o problema. É isso que está acontecendo no Brasil de novo. Vou parar por aqui. O José Antônio falou que ele está indo com um grupo de reservistas para o Sul, para Porto Alegre ou Caxias do Sul, para auxiliar na tragédia lá. Já que o Estado está omisso, vamos nós, os civis. Olha que bacana. Parabéns. Parabéns, José Antônio. Parabéns, Antônio. Eu acho que é isso que está fazendo a diferença no Rio Grande do Sul. Quando a gente vê o número de assaltos, estupros dentro dos abrigos, a gente vê a ausência do Estado. E o pior, quando a gente vê um erro de uma juíza soltar 30 criminosos, 30 mafiosos, gente, não pode. Quando a gente vê o erro de um juiz que ninguém nunca fez no Brasil o que o Sérgio Moro fez, e esse juiz tentarem condenar, inverter a ordem, quer dizer, o juiz está errado porque o julgamento não podia ser em Curitiba, é um negócio assim, não interessa o crime, interessa o processo. Então, isso não é um país, o Brasil, do jeito que está indo, nós temos que reverter esse processo. Não é um país para amador, não é um país para profissional. O Brasil está virando um país para bandido e nós não vamos permitir isso. E o Brasil é nosso. É isso, gente. Até mais. Prazerão. Boa noite, pessoal. Um beijo para as mães. Um beijo para as mães. Meu abraço ao Rio Grande do Sul, minha solidariedade aos gaúchos, estejam eles aonde estiverem, porque eles estão sofrendo muito. É muito. Quem puder contribua os postos de arrecadação
E existem campanhas, né? Bem, em cada lugar tem uma campanha, e é isso, né? Porque eu fico lembrando, né, de Mariana, Brumadinho. Imagina Mariana e Brumadinho numa área como um estado do Rio Grande do Sul, porque é isso que está acontecendo. Não foi a lama que invadiu, foi a água. Foi a água que invadiu, que destruiu, que arrebentou e que enterrou recordações, enterrou cheiro, enterrou histórias, né? E não tem como fazer de novo, não tem como. Mas vamos reconstruir. Feliz Dia das Mães a todos. Um beijo no coração. Tchau, gente.